Daí, amigos do Espírita Pop, sejam bem-vindos a mais um programa. Estou aqui de volta fazendo o briefing para a gente voltar nos próximos meses. Eu convidei meu brother, meu irmão aqui, Eduardo Burim, para bater um papo. Tudo bem, Duda? Tudo bom? Olá a todos, um grande abraço. Todos sintam-se envolvidos por nós e é um prazer novamente retornar a esse programa. Show de bola, show de bola. Eu também, Duda. Pedi umas férias aí com a Yasmin Toriani nos defendendo aqui e agradecer a todos que têm acompanhado o programa, que já tem uma galera que curte. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, gente. Ciência espírita. Tá ligado? Chama a vinheta, produção. É isso aí, pessoal. Eu estava comentando aqui com o Duda, com o Flávio nos bastidores, né? Que nós temos uma galera, assim, que super ligada, galera do bem mesmo, e ela se prende muito a tentar convencer as pessoas de que o espiritismo é uma coisa legal, e aí que o espiritismo é científico, que o espiritismo, né, ele vai sempre seguir a ciência, e aí comete umas gafes que eu já cometi, Duda também, né, porque a gente confunde os termos que Kardec utiliza no século XIX com os termos do século XXI. Isso é fundamental, né, gente? Para que a gente possa entender que o método científico é uma coisa e Kardec se refere a ele. Quando Kardec fala em ciência, ele está falando na capacidade de aferição de resultados replicáveis por outras pessoas, né? Esse é o método de Descartes, cartesiano, que inaugura a ciência moderna. E a partir dessa observação dos fenômenos, ele poderia aplicar uma lei natural a fenômenos morais, a fenômenos psicológicos, a fenômenos, inclusive, espirituais. Então, o que Kardec faz? Ele tenta não deduzir nada, ele apenas vai observando, vai construindo um conhecimento sistemático acerca dos fenômenos espíritas. Então, ele funda a ciência espírita, que vai ter sua conotação de religião filosófica e de filosofia espiritualista. Então, nós vamos ver essas três coisas dentro das obras básicas, né? Livro dos Espíritos, Filosofia Espiritualista, Livro dos Médiuns, Ciência Experimental, e dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, sobretudo, uma religião filosófica. Mas não existe primazia da ciência materialista sobre o Espiritismo. Ele é uma revelação divina, assim como foi a lei de Moisés, assim como foi a proposta do Evangelho de amor de Nosso Senhor Jesus. Então, assim, gente, não façamos bagunça na nossa cabeça. Eu já vou passar a palavra para o Duda, que o Duda também é um pesquisador na área, porque a gente não pode confundir que daqui a pouco vai ter gente falando o seguinte: a ciência disse que eutanásia é bom, a ciência disse que aborto é bom. O Livro dos Espíritos, olhar lá a obra de André Luiz para a gente saber as consequências disso. São gravíssimas, gravíssimas, porque o espírito está no planejamento reencarnatório há muito tempo, então a gente já fica com medo de cara, assim, né? De que falar de ciência é uma verdade absoluta, porque ela é transitória. A gente sabe que a ciência do século XIX era racista, por exemplo, e os cientistas da época, antropólogos, os futuros geneticistas, existia uma teoria racista, tanto que o mundo foi assaltado pelo nazismo, porque existiam cientistas nazistas que defendiam o racismo científico. Então, assim, cuidado como se defende ciência. Você está defendendo uma época, e essa época vai passar. Agora, a verdade espírita é uma revelação eterna. Duda, introduzi a polêmica aqui, agora passo para ti, para falar um pouquinho, assim, de como Kardec pegou esse universo para transformar o espiritismo, de fato, numa ciência experimental, numa ciência que tivesse essa característica de trazer, compreender as leis da natureza, né, as leis espirituais de uma maneira mais racional. E justamente, né, Cris, como estava falando, e a gente tem que lembrar também que a doutrina espírita tem os três aspectos, ela não é só científica. Claro, se você for analisar só cientificamente, você não vai trazer as condições ou as características morais, as reflexões que a partir do estudo científico, por exemplo, né, como o Kardec dizia, da natureza, da origem de si dos espíritos, nós vamos alcançar, então, a elevação moral do espírito, enfim. Mas isso deve ser analisado em vários aspectos, não somente numa análise científica que é tendenciosa, que não é unânime e que analisa fatos de acordo com interesses de um ou de outro lado.
o que o Kardec fazia e os grandes estudiosos da época, Richer, William Crookes, Gabriel Delany, Rochat, nós temos mais o Ernesto Bozano, era analisar esses fenômenos espíritas com o método, né? Trazendo o número de manifestações, como é que o médium se portava, mas sempre trazendo depois os reflexos morais desses ensinamentos, não justificando somente ou não somente centralizando para aquilo que acontecia, mas quais eram os efeitos morais, qual era a mensagem que o Espírito trazia. E o céu e o inferno, como tu falaste, é bem isso, né? É analisar o fenômeno, milhares de fenômenos, reunir e trazer a condição desses espíritos, né? Para que a gente pudesse entender a partir de um método, mas não tomar o método como resultado sem análise, né? É como tu falaste, não vai vou dizer a eutanásia é bom. A eutanásia do animal é bom? É bom para quem? Né? E a necessidade que aquele bichinho tem ainda de permanecer. Se a gente tem a necessidade de permanecer ligado ao corpo até o final, por consequências naturais das nossas escolhas, para a gente se equilibrar, enfim, para a gente ir se educando, como é que a gente pode dizer que aquilo é bom? É bom? Organicamente é bom, porque não sofre mais. Mas para o espírito é bom? Não. Então, a análise somente de fato, sem a parte espiritual, para a doutrina espírita ela não serve. Então, se a gente começar a trazer resultados da ciência materialista para dentro do espiritismo, a coisa não vai funcionar, né? Vai dar confusão. Isso é legal, porque, assim, teve um amigo nosso esses dias que ele estava assistindo o filme Kardec, e ele, achei legal, só aquela questão das mesas lá, levantar, não achei que era verdade, achei que era viagem. Eu falei, aquilo era verdade. Aí, fala um pouquinho para nós, por exemplo, dos jornais que tu conseguiu da França, Duda. Sim. Isso que é importante a gente observar, né, gente? A questão... Aí, pega aí que nós depois... Na realidade, ele tá sendo restaurado em Porto Alegre. Eu mandei para uma restauradora esse. Tá pronto, até tem que buscar, não consegui buscar ainda. Mas, enfim, esse jornal é de 1953. Aí tem outro de 47 também. Mas esse de 53, então, olha só, 4 anos antes do lançamento do Livro dos Espíritos, 1 ano antes, ou quase 2 anos antes de Kardec tomar conhecimento das mesas girantes, isso já ocorria na França naturalmente. As mesas realmente se movimentavam, os saraus da França, as festas, como a gente tem, é como se a gente fosse numa festa hoje em dia, numa discoteca, num baile, alguma coisa de formatura, e após o baile as pessoas sentassem numa mesa e se reunissem, e a mesa começava literalmente a levitar, a erguer. Esses jornais, inclusive fazendo piadas sobre o fato que a mesa tinha que ser amarrada, que a mesa nos bares, nos restaurantes tinham que ter cadeados para que não saíssem pulando, que as pessoas no almoço, aparece a pessoa correndo ao redor da mesa. Então, esses fenômenos são naturais e ocorriam na França muito antes da doutrina espírita. Isso que é interessante, a doutrina espírita não criou fenômeno nenhum. A doutrina espírita analisou esses fenômenos através do método científico e dele retirou as condições para organizar uma conduta moral através dos ensinamentos desses espíritos. Que no início, Kardec mesmo, com seu ceticismo, achava que era algum fenômeno de magnetismo, da energia que nós mesmos trazemos, do fluido, e que não havia espíritos, mas ele começou a perceber que as respostas que a mesa dava, ela não era coerente com a evolução daqueles que ali se encontravam ao redor da mesa. E que as respostas eram muito mais profundas do que as perguntas feitas por aqueles que ali estavam no fenômeno. E aí ele começa a fazer uma análise dos fenômenos que ocorriam. Mas esses fenômenos se multiplicavam por toda a França, aos milhares. Então, a doutrina espírita, o Kardec teve essa função de ver o fenômeno, reconhecer, analisar, estudar o fenômeno, e aí sim depois criar, codificar a doutrina a partir de uma análise profunda, racional, longa, que não foi, né, uma análise de 1 ano, de 2,
mas foi uma análise de mais de uma década de estudo, e que continuou por mais 3 décadas, praticamente, após o seu desencarne. Então, não é de um dia para o outro. Então, essas informações que a gente recebe, né, Cris, como tu falaste, de um estudo que saiu ontem, mas é uma análise a curto prazo, não é um estudo longitudinal. O estudo longitudinal são de muitos anos que devem ser analisados com diversos fatores em diversos lugares. E o Kardec fazia isso, diversos médios em diversos países, com diferentes idades, com diferentes ambientes, para ter realmente um número de resultados que poderiam ser utilizados e que muitos foram descartados, né? A propósito de alavanca da ciência da religião, Kardec já coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo como um método de a gente conseguir, de uma forma, ter uma fé mais racional e ter uma ciência mais humana, né? Ou seja, de nós conseguimos juntar os elementos da razão e compreender que tudo tem uma explicação lógica, porque tudo isso faz parte da ciência de Deus, mas não significa que nós não vamos ter conexões espirituais. E aqui eu gosto de falar para esse pessoal, assim, que é da época do racionalismo, né? Que a gente já superou esse momento do racionalismo. Ele foi talvez um momento importante para poder superar alguns problemas do excesso dessa religião antiga que nós tínhamos no mundo ainda, né? Dessas abordagens mais antigas da religiosidade no mundo, sobretudo vinculadas ao mundo político, ao controle da vida pública, do Estado. Hoje nós não podemos esquecer dessa conexão mística, porque há confusão sempre entre essa conexão mística e o mito. O mito é uma coisa, você ter a capacidade de se conectar, de sentir amor, de ascender, né, durante uma prece, isso é uma qualidade que a gente deve valorizar. E a religião ela tem essa conexão, que eu acho muito importante. E a ciência ela nos dá a medida correta de nós também termos hábitos que correspondam à nossa construção moral. A gente sabe, por exemplo, que antes da mediúnica, no dia da mediúnica, é melhor não comermos carne, porque existem questão de fluidos, né, na carne que podem atrapalhar o processo mediúnico. Então, isso é ciência espírita, né? Então, assim, a gente começa a aprender com a ciência formas de sermos mais úteis, quando nós também sabemos que o estudo ajuda tanto o nosso conhecimento, mas também ajuda os obsessores, que a gente nem deveria chamar assim, né? Nossos irmãos que estão ainda nessa situação de nos cobrar as dívidas que nós temos com eles, a gente sabe que o estudo ajuda eles a também se esclarecerem. Isso é ciência espírita. Ou seja, a ciência espírita está focada no desenvolvimento moral de cada um de nós para que a gente se liberte do sofrimento, né? Se liberte daquilo que nos impede de ascender, de evoluir, ascender espiritualmente. E aí são muitas as questões, mas aí Kardec, lá na Revista Espírita, de 1865, ele fala sobre essa questão, né, de evolução da doutrina. Ele vai falar o seguinte: sem dúvida, ela pode sofrer modificações em seus detalhes, em consequências de novas observações, mas estando o princípio doravante adquirido, não pode variar e ainda menos ser anulado. Aí está o essencial. Daí continua assim, ó: desde Copérnico e Galileu calculou-se melhor o movimento da Terra e dos astros, mas o fato do movimento permaneceu como um princípio. Então, assim, gente, não é porque a gente já sabe, né, que as coisas têm vamos dizer assim, uma estrutura que ela vai ser modificada. Então, aqui não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? Né, Duda, vai lá usar droga que tá tudo certo, né? Quais são as consequências espirituais do uso de droga? Então, assim, não adianta a gente ler um artigo sobre a maconha, sobre a cocaína, e dizer, não é tão mal assim, depois a pessoa chega no plano espiritual como? Esse é o ponto-chave, né? São as consequências morais dos gestos. Exato. E as características morais se sobrepõem a qualquer estudo científico, né, Cris? Como tu disseste, a droga vai dar uma melhora porque acalma, porque alivia, mas a gente tem que ver qual, nas questões morais, ela se sobrepõe a qualquer tipo de estudo. Uma que os estudos são estudos que vêm e passam, e que são estudos tendenciosos muitas vezes, né? Como Kardec disse, a ciência evolui,
Mas a parte moral é uma só, ela não evolui. É sempre a evolução moral, é sempre a mesma. Eu digo assim, os ensinos morais estão estabelecidos e não vão se modificar. Esses não vão mudar, né? O ensino, o Evangelho de Jesus, ele não vai mudar. O Evangelho de Jesus, ele é perfeito, ele não deve ser alterado. E ele se sobrepõe a qualquer outro estudo. E as características que o Kardec traz para nós dos ensinamentos dos espíritos, eles se sobrepõem a qualquer estudo, né? Não trazem talvez todas as informações ainda, mas a gente pegar um estudo e dizer que aquilo ali está correto agora, porque a ciência prova, em detrimento às características morais, de forma alguma devem ser aceitas, principalmente por nós, espíritos, que a gente tem conhecimento através desses estudos, através dessas análises, que os espíritos vão chegar em determinado condição e porque passam nessa ou na outra. Então, muitas coisas. Ontem a gente conversava no estudo, né, que a gente estava falando um pouquinho sobre algumas doenças que a gente traz geneticamente, que as pessoas dizem que isso ou aquilo pode determinar a pessoa a desenvolver a doença, algum alimento, alguma coisa. Até pode. Mas se a pessoa não tiver a gênese no perispírito, não vai desenvolver. Porque, na realidade, a gente sabe que a gente vem com a matriz das nossas doenças, que pode ser desenvolvida ou não, dependendo de como nós nos educamos ao longo da reencarnação. Agora, então, a genética vai determinar, a genética, o estudo da genética da ciência determina como a gente nasce? De forma alguma. De forma alguma. Isso não é verdade. A gente vê diversos casos assim. Não determina. Quem determina é o espírito. Então, a gente tem que ser muito criterioso quando a gente analisa algo que a ciência produz, se aquilo tem realmente atributos morais que possam ser introduzidos ou não na doutrina espírita. Se não tiverem, não são paralelos ao que o ensinamento espírita nos traz, a gente tem que descartar. Senão a gente não é mais espírita, a gente é qualquer outra coisa menos espírita. É porque as pessoas elas não fazem a aplicação do método científico clássico, né? Sabendo que o espírito pré-existe ao corpo, né? Que é um saber elementar para a gente diferenciar o espiritismo das demais contribuições filosóficas. Se ele pré-existe ao corpo, e se existe um programa reencarnatório, como a gente observa nas obras de André Luiz, e eu acho que aí tem um problema muito grande, né, Duda? As pessoas não leem a obra de André Luiz, e aí ficam dando palpite sobre ciência. Para falar sobre espiritismo, para falar sobre ciência do espiritismo, tem que ler todas as obras de André Luiz, porque daí você tem uma noção básica a respeito da natureza da realidade. Então, pessoal, nós vamos fazer uma pausa nesse programa, que ele vai continuar no próximo episódio, na parte 2 de Ciência e Espiritismo. Fiquem com a gente e até mais.